Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e hoje a gente vai falar sobre glosas. O que é uma glosa e como identificar no faturamento, tá? Então, se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo. É muito importante o seu like, ajuda o vídeo, ajuda o canal. E, é claro, ativa o sininho de notificações, porque toda semana estou enviando vídeo aqui no canal e aí o YouTube te avisa que eu enviei um vídeo novo e você pode assistir e interagir. Já deixa aqui nos comentários se você está sofrendo com glosa aí no seu faturamento. A gente já vem falando sobre glosas aqui no canal há alguns vídeos atrás. Vou deixar aqui no card é, os vídeos que a gente está falando sobre glosa. Mas me fala aqui nos comentários se você está sofrendo com glosa, se as glosas aí são muito absurdas, ou se realmente, né, elas aconteceram porque tinha que acontecer. Mas o que a gente vai falar aqui no vídeo hoje é o que que é a glosa, na verdade, né? Como é que a gente faz para identificar ela lá no nosso faturamento? Então vamos lá para a gente poder ver o conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. Gente, glosa é o que que é a glosa? A glosa é quando a operadora de saúde ela suspende o pagamento de serviços contratados, simplesmente assim. Ela vai e olha para aquele procedimento, aquela guia, enfim, que está ali a cobrança e ela não paga. Ela suspende aquele pagamento. E essa glosa, ela pode ser parcial ou total, tá? Ela é parcial quando só parte do faturamento é glosado, ou parte da guia, ou parte do item ali, do lote, enfim, só parte, não todo. Por exemplo, eu cobrei um procedimento, uma cirurgia do joelho, e aí a operadora glosou parte daquele valor da cirurgia. Então, ela é uma glosa parcial. Ah, Abner, mas aí eu cobrei um lote de 100 guias, pagaram 90 guias e 10 não pagaram. Então, você teve uma glosa parcial no seu lote. Ou numa guia, eu cobrei procedimento, material, medicamento, taxa, a operadora pagou o procedimento, não pagou o material, ou não pagou o medicamento, algum item ali. Então, eu tenho uma glosa parcial na guia ali, né? De cobrança do faturamento. E quando essa glosa é total? A glosa é total quando realmente tudo é glosado, que pode ser todo o faturamento que você enviou, pode ser todo um lote, a gente tem no faturamento, a gente envia às vezes vários lotes, e aí ela glosa todo um lote, ou uma guia inteira, ou um item ali da guia, o procedimento todo, o material todo, o medicamento, enfim. Isso aí é o que ela pode ser, ou ela pode ser parcial, ou ela pode ser total no faturamento. E aí a gente precisa prestar atenção, tá? Por quê? Porque as glosas, elas podem ser administrativas ou técnicas, tá? Como assim, Abby? Vamos lá. As glosas administrativas, elas acontecem por não conformidades nas não conformidades administrativas da conta, tá? São as ações administrativas de alimentação de dados dos setores responsáveis pelo cadastro do paciente, né? Quando o paciente chega lá na recepção, que vai colocar matrícula, nome, né? As informações dos profissionais do atendimento, como o nome do médico, conselho profissional, né? Às vezes CPF do médico também. Também é quando a gente tem uma má alimentação do sistema de faturamento por parte, às vezes a gente tem um setor específico que vai fazer essa alimentação, o setor de cadastro, que vai colocar lá no sistema os valores, os planos contratados, e aí essas informações, né? Planos contratados, procedimentos contratados, valores, né? São má, tem aí uma alimentação aí ruim desse sistema, né, com informações incorretas ou ausentes, e essas informações causam glosas no faturamento.
Então, todas essas informações que estão ligadas à parte administrativa das contas médicas, a gente tem as glosas administrativas. Então, por exemplo, se a operadora de saúde glosou por matrícula incorreta, uma glosa administrativa, tá? Se a operadora de saúde glosou porque eu cobrei um valor incorreto, glosa administrativa, tá bom? Se eu cobrei um procedimento que precisava de autorização de senha e não tinha, glosa administrativa. Então, tudo isso referente às ações administrativas da conta médica são glosas administrativas. Agora, eu tenho também as glosas técnicas. São bem mais difíceis de ocorrer no faturamento? Sim, mas elas podem acontecer. E o que é glosa técnica? Glosa técnica é quando a gente tem glosa referente às ações assistenciais ao paciente. Ou seja, se eu tenho glosas referentes ao atendimento ao paciente em si, eu tenho glosas técnicas, tá? Se a operadora glosou porque aquele material, aquele medicamento que está lá no relatório não condiz com o procedimento que foi realizado, eu tenho uma glosa técnica, tá? Se eu tenho uma glosa porque o médico realizou um procedimento que não cabia ser realizado, eu tenho uma glosa técnica, tá? Se o relatório descritivo de uma fisioterapia, por exemplo, tá? Não condiz com os códigos cobrados e com o diagnóstico do paciente, e eu tenho ali essa documentação incorreta, tenho essa glosa por causa disso, eu tenho uma glosa técnica, tá? Então, as glosas técnicas vão estar ligadas à assistência ao paciente e as glosas administrativas ao trabalho administrativo da instituição de saúde em si. Então, a gente precisa prestar atenção nisso para a gente poder saber aonde a gente vai buscar, né, a correção dessa glosa, tá? Porque a glosa é assim, glosou, a gente tem que resolver. Para resolver, a gente tem que buscar a informação que resolva aquela glosa. E onde está essa informação? Nos setores administrativos ou nos setores técnicos? Isso é muito importante. Agora, como eu faço para identificar essa glosa? A gente tem na TUS, se você for lá na tabela, no padrão TIS, lá no site da ANS, você consegue baixar a tabela TUS de motivos de glosas, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço até um vídeo aqui mostrando como mexer lá no site da ANS, mas é super tranquilo. E nesses motivos de glosa, né, nessa tabela, vão estar todos os motivos de glosa possíveis que podem aparecer aí no seu faturamento. E a partir desse motivo, você vai saber por que glosou e como você vai saber para sanar aquilo para saber se realmente você fez algo errado. Porque às vezes a glosa em si, ela tem caráter pedagógico, né, corretivo, né? É meio óbvio, né? Faturista não, né? A instituição de saúde comete alguma não conformidade e a operadora de saúde ela vai identificar e aplicar a glosa. Beleza. Mas pode acontecer da operadora de saúde estar errada, tá? E aí você tem que provar para a operadora de saúde que ela está errada e fazer esse recurso para poder cancelar essa glosa. Então, como é que a gente vai descobrir aonde está a glosa? O que glosou? Tá? Ó, se eu enviei 10 mil, só caiu na conta 7, 6, o que está acontecendo? Simples. Vou abrir o site da operadora de saúde e vou buscar o demonstrativo de pagamento. Demonstrativo de pagamento é emitido lá pela operadora de saúde, tem as informações de todos os lotes. Vou entrar no demonstrativo, vou olhar lá qual lote eu tive glosa. Olhei lá qual lote eu tive glosa, eu vou lá no documento de análise de contas, tá? Demonstrativo de análise de contas médicas ou extrato de pagamento, né? Depende da operadora, mas geralmente é demonstrativo de análise. Lá vai mostrar guia por guia, item por item, por que glosou. E aí, do lado
lá do lado da glosa, vai estar lá o número, o código da glosa. Você vai lá na tabela 38 da TUS, tá? E vai ver lá a que refere aquele código. Pô, vai o código lá, você bota, né? Aquele código significa matrícula incorreta, aquele código significa falta de token. Então, na tabela 38 da TUS, a gente vai ter todas essas respostas do que o código, né? Aí digamos que fale lá que a glosa veio porque você cobrou um valor a maior. Então aí você vai investigar se realmente você cobrou a maior. Olhar no contrato, na tabela, como é que eu fiz aquele cálculo, se o sistema está correto, se está tudo certo. Se eu vi que eu olhei no contrato, na tabela, que eu fiz o cálculo certo, o valor que está no sistema está certo, o que está lá na conta está certo, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com recurso dessa glosa explicando que da maneira que você fez, que eles estão errados e você está certo, e aguardar a data, né, aguardar aí, né, o período que eles vão analisar esse recurso e te dar a resposta se eles vão revogar essa glosa ou não. Muito importante, anexe no recurso print de tabela, print de aditivo contratual, print de aditivo de reajuste, tudo que possa comprovar que você está certo e eles estão errados é importante para você poder fazer essa glosa ser revogada, tá? Lembrem-se, a glosa ela vai acontecer no seu faturamento, uma hora ou outra ela vai acontecer. Agora, se ela está certa de acontecer ou não, aí você tem que investigar. Que às vezes pode ser uma glosa indevida, e a operadora de saúde, né, cometeu um deslize lá e fez a glosa indevida em você, tá? Pode acontecer. E aí você tem que provar, ó, operadora, eu estou certo, você está errada, então, por gentileza, revogue esta glosa. Mas pode acontecer de você ter errado também, e tá tudo bem, né? Você tem que consertar e, na próxima vez, fazer corretamente, tá? As glosas, é, elas estão lá no faturamento por algum motivo, sim. Então, é necessário fazer a revisão. Todo mês sair o pagamento da operadora de saúde, faça a revisão de glosa. É o primeiro passo, né? Faça essa revisão, revise a documentação, tudo que você precisa para poder fazer aquele recurso, se há glosa, é claro. E aí, tendo glosa, fez a revisão, tem como recorrer, porque tem glosa que realmente não tem como recorrer. Exemplo, teve a glosa, vamos pegar o mesmo exemplo de um pouco antes, né? Glosa de valor cobrado a maior, né? Digamos que você realmente cobrou errado, cobrou a mais. Ela vai glosar a diferença, então tá tudo certo. Glosou a diferença, então na próxima vez que você for cobrar, você tem que cobrar o valor correto. Não a mais, não a menos, mas o valor correto. Mas digamos que a operadora fez a glosa incorretamente. Aí você tem que efetuar o recurso de glosas, fazer a justificativa, anexar toda a documentação, né, e aguardar o prazo contratual de análise desse recurso, tá? Lá no contrato está dizendo, né, que a operadora tem tantos dias para analisar esse recurso e dar a resposta. Então, tem que esperar, tá? Fez o recurso, tem que esperar. O que a gente não pode fazer é deixar de fazer o recurso de glosa, porque ele é muito importante para o faturamento, reaver esses valores. Se você não faz o recurso de glosa, você está dando aceite no recurso de glosa, tá deixando aquele dinheiro, né? Que às vezes você nem sabe se pode reaver, às vezes você pode reaver, né? Às vezes a operadora errou na glosa e você tem que reaver essa grana. Então, que você tem que fazer? Tem que todo mês fazer revisão. Revisa, revisa, revisa. Teve recurso que deu para recorrer? Recorre, recorre, recorre. Não, você está deixando dinheiro para operadora de saúde. E não pode, tá? Então, glosa pode acontecer? Sim, pode acontecer.
Você vai deixar o dinheiro para a operadora de saúde? Não, você não vai deixar, você vai fazer o recurso. Ah, Abner, mas é 50 centavos, R$ 1 de recurso, 50, 30 centavos. Não é teu o dinheiro? Não é do credenciado? Não é da instituição? Então, vamos fazer o que fomos chamados para fazer, que é zelar pelo dinheiro da instituição. Então, se for 30 centavos, 50 centavos, R$ 1 em cada procedimento, faz os recursos todos, pega esse dinheiro de volta, porque dinheiro é dinheiro, né, gente? Né? Não vamos deixar jogado aí para a operadora de saúde, né, botar no bolso dela. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Deixe o seu like aqui, é muito importante para o nosso vídeo. Ah, e tô lá no Instagram dando diversas dicas diárias sobre faturamento e glosas. Me segue lá no Instagram, @portal do faturamento hospitalar. Lá você me encontra. Também faço lives toda semana lá, tá? Toda terça-feira eu estou fazendo lives lá com muito conteúdo para você aprender faturamento. Além dos cursos, é claro. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e hoje a gente vai falar um pouco sobre as principais causas de glosas e negativas na autorização de procedimentos. É um assunto muito importante que impacta o faturamento e a gente precisa conversar. Se você está chegando aqui hoje no canal, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu estou postando novos conteúdos aqui. E é claro, curte esse vídeo, o seu like é muito importante. Deixe seu comentário aqui de onde você é, me fala em que tipo de faturamento você trabalha e quais as dificuldades que você está enfrentando aí no seu faturamento. Me conta aqui nos comentários. Compartilha também o vídeo nas redes sociais, nos grupos de faturamento, para mais pessoas poderem aprender sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos para o conteúdo, que é o mais importante, é a gente entender essas negativas, essas glosas. Primeiro, glosa e negativa, né? A glosa e a negativa, elas vêm quando a gente tem aí algo não conforme com aquilo que está acordado com a operadora de saúde. Então, o momento da autorização aí, ele é muito importante, o momento da autorização, seja de procedimentos, seja de cirurgias, enfim, é muito importante para o faturamento, porque a gente tem que ter uma autorização correta para a gente ter um faturamento assertivo, né? Então, a autorização ela vai influenciar no faturamento. Seja uma autorização que autorizou alguns procedimentos e negou outros, isso vai impactar lá no faturamento. Seja uma autorização que não foi feita da maneira correta, isso também vai impactar no faturamento. Então, o setor de autorização, isso aí, gente, depende aí de cada instituição, tá? Tem instituições menores que a recepção vai fazer tudo. Tem instituições maiores que vai ter o setor de autorização, o setor de marcação, o setor de recepção, tudo direitinho ali, direitinho o que cada um vai fazer. Mas vamos falar do setor de autorização, né? Geralmente tem um setor de autorização. Então, o setor de autorização ele precisa ter à sua disposição todas as informações necessárias para autorizar o procedimento, tá? Para fazer a autorização dos procedimentos. Também não só dos procedimentos, né? Alguns certos tipos de materiais e medicamentos precisam de autorização prévia para serem utilizados no atendimento do paciente. Então, a gente precisa que esses setores que vão autorizar tenham essas informações para não ter negativas e nem glosas no faturamento, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo,
os planos, subplanos e produtos contratualizados. Quando a operadora de saúde fecha o contrato, né, realiza aquele acordo com o credenciado, ela contratualiza certos tipos de planos ou produtos, né? A operadora de saúde tem ali na sua carteira diversos planos, produtos que ela tem à disposição dos seus beneficiários. E aí, de acordo com a região, de acordo com a demanda, a operadora de saúde vai credenciar aqueles credenciados com esses planos. Então, por exemplo, uma operadora de saúde pode credenciar para o credenciado X todos os planos, mas para o credenciado Y, ela pode credenciar apenas alguns dos seus planos. Digamos que uma clínica tem credenciado os planos bronze e prata, e na outra, ouro, bronze, prata, platina. Então, a operadora vai credenciar ali de acordo com as suas demandas. Então, o setor de autorização, ele precisa ter essas informações. Para começar, o setor de marcação, né? Precisa ter essas informações que o paciente vai ligar para marcar esse atendimento, seja setor de marcação, seja setor de recepção, e o setor, né, quem atender tem que perguntar qual é o seu plano. Ah, operadora tal, tá, mas qual é o seu plano? Qual é o seu produto na operadora? E aí, de acordo com o que o paciente disser, né, o atendente vai falar para o paciente: olha, a gente não atende esse plano. Olha, para esse procedimento a gente não faz esse plano. Então, a gente tem que ter essas informações bem ali disponíveis para os setores que vão fazer autorização, marcação, para a gente poder não ter negativas e glosas. Porque de dois, uma. Ou a operadora vai negar o atendimento ali no momento da autorização, no momento da elegibilidade, né, no site, quando botar lá a carteirinha, ou vai autorizar, tá? Porque vai considerar que o paciente está elegível, então ela vai autorizar. E aí lá no faturamento a gente vai ter a glosa, porque não é contratualizado esse plano, esse produto, esse subplano, tá? Dois, os códigos de autorização, tá? Procedimentos, materiais, medicamentos, a gente precisa ter, né? Porque geralmente materiais e medicamentos a gente coloca na conta, né? Mas tem alguns tipos de materiais, alguns tipos de medicamentos que o plano exige autorização prévia. Então tem que mandar ali todo um relatório dizendo qual é o material. É sempre bom informar o código de cobrança daquele material, daquele medicamento. No caso de procedimentos, a gente tem aí, né, nas operadoras de saúde, o autorizador eletrônico, então a gente tem que informar o código TUS daquele procedimento para poder aquele procedimento constar na autorização ali com a senha, tudo direito. Então, tem que ter lá na recepção, na autorização, todos esses códigos que são credenciados, que às vezes a operadora de saúde, ela te credencia códigos específicos, não todos para aquela especialidade ou não todos da tabela, mas códigos específicos que você pode fazer, né? Ou seja, por exemplo, para um credenciado X, pode credenciar, a operadora credencia infiltração, curativos e etc. Para o credenciado Y, ela pode botar só os curativos e não credenciar o código de infiltração, entendeu? No caso, por exemplo, de raio-x, pode ser credenciado apenas alguns códigos ali referentes à ortopedia, traumatologia ou especialidades, né, serviços especializados como cirurgia da mão, cirurgia do pé, cirurgia do tornozelo, e aí credencia só aqueles códigos específicos do raio-x ou os códigos específicos cirúrgicos daquela especialidade ali que geralmente são feitos. Então, quem vai autorizar precisa ter esses códigos por operadora, tá? Para poder fazer essa autorização de forma correta. Porque se você autoriza um código de duas, uma, ou a operadora vai negar aquele código pelo credenciado não ter a contratualização,
ou vai autorizar, porque o paciente está elegível, e quando vai ser cobrado, muitas das vezes o faturamento não vai conseguir cobrar, porque não tem o código na tabela. Porque olha só, algumas operadoras colocam lá no contrato. Tabela CBHPM, tal edição, com deflator e tal. Algumas outras operadoras têm tabela fechada, com aquele valor ali. Então, ele já coloca ali no contrato os códigos que são contratados com seus valores. Então, por exemplo, se autoriza lá um código que o credenciado não pode fazer a realização, vai chegar no faturamento e o faturamento não vai conseguir cobrar. Ou se é uma tabela, né, contratada, como CBHPM, MB, o faturamento pode até conseguir cobrar, mas lá na frente vai glosar, porque a gente não vai ter essa autorização, né, de realização contratual. A gente vai ter a autorização administrativa lá, com senha, com tudo. Mas no contrato a gente não vai ter essa autorização expressa, essa contratualização para fazer esse procedimento, tá? Outro item muito importante que eu botei aqui é no que diz respeito à documentação, tá? Para a autorização, geralmente lá no portal da operadora de saúde, você informa os dados do médico, do paciente, tem lá a observação, né, que você faz, que o médico coloca no relatório, mas tem lá para você anexar o arquivo, anexar o relatório em imagem, em PDF, né, que o médico fez. Então, tem que enviar a documentação necessária. O que que essa operadora quer para autorização? Né? Tem que se ver com a operadora o que a operadora precisa. Relatório médico, laudo, parecer técnico do profissional que vai realizar o procedimento. Se tiver materiais, medicamentos, é bom informar ali no relatório que vai utilizar material X, medicamento X, colocar ali a hipótese diagnóstica, colocar ali todo o prognóstico do paciente, dizendo o porquê e como será realizado aquele procedimento no paciente, tá? E aí fazer essa anexação lá no site da operadora. E aí, quando o faturamento enviar essas contas também com esse relatório, já vai constar lá e aí vai estar tudo certo, ó. Ele autorizou com a documentação necessária e cobrou com a documentação necessária. Então, a gente vai ter aí uma cobrança assertiva e uma menor chance de ter glosas, tá? Validação de token. Outro item muito importante que as operadoras que usam o token como forma de autenticação da autorização. Token é uma autenticação da autorização. Então, se autoriza o procedimento e aí o site da operadora pede o token que o paciente vai informar. O paciente informa o token e ali coloca o token lá no site, né? Validou aquela autorização. E aí, o que que acontece? Tem operadora que está ali olhando. Você validou o token? Beleza. Ah, não validou? Vou glosar, tá? Token inválido, né? Você vai lá, aí tem que puxar lá no histórico de atendimentos, no site da operadora, para ver se realmente teve token, né? Ou para ver se teve token e a operadora mesmo assim glosou. E aí tem que fazer o recurso de glosa. Mas aí, como a gente está falando sobre prevenir, né? Sobre os principais itens que causam glosas na autorização, a validação do token é muito importante. Porque, por exemplo, a gente pode ter o XML do atendimento, né, do faturamento, glosado, né? Na hora que a gente envia, a gente vai ter o XML ali negado. E aí a operadora tem que dizer por que está negado, tá? Aquele XML, quando a gente envia o XML para o site. E aí a gente vai ver lá que não tem validação de token. E aí a gente tem que tirar aquele atendimento e ver se realmente teve validação. Mas se o XML, se a operadora bloqueou o XML por falta de token, realmente não tem o token validado. Quando tem o token validado, mas ele está incorreto, ou teve aquela glosa indevida mesmo, a operadora fala que não teve token, mas você colocou, vai dar a glosa lá na frente quando for o pagamento,
tá? Então, o token é importante, orientem a recepção, a autorização, quanto à validação do token no site da operadora de saúde. Especialidades contratualizadas, né? Quando a gente tem aí quando a gente tem aí serviços especializados contratados, a operadora de saúde tem que dizer no contrato quais especialidades estão contratualizadas para cobrança, né? Que é aí o CBO que você vai colocar lá no faturamento. Ah, Abner, mas eu tenho uma dúvida. Então quer dizer que posso cobrar todos os códigos? Gente, é um combo, né? O contrato tem que dizer especialidades contratualizadas, os códigos contratualizados, planos, tudo um conjunto. O contrato vem com todas as informações. Ou deveria, né? Tem contrato que é só pela misericórdia. Mas deveria vir com todas essas informações. Ah, vamos dizer que uma clínica tem diversos serviços, clínica geral, cardiologia, neurologia, pediatria, ginecologia, urologia, mas a operadora só quer te credenciar na clínica, na pediatria e na urologia. Então, ela tem que dizer lá no contrato, especialidades, clínica, pediatria, urologia. Tem que dizer lá também tudo que está contratualizado para cada uma dessas especialidades. Que ela também pode remunerar diferente para cada especialidade. Tem operadora que faz isso em contrato. E aí eu tenho diversos exemplos aí a respeito disso no faturamento. É claro. Inclusive, quando você entra aqui em Seja Membro no Clube do Faturista, R$ 7,99 por mês. Você vê diversos exemplos aí também de contratualização, de contrato ali, o que está contratado para a operadora a respeito de medicamentos, de materiais, de procedimentos. Tem diversos exemplos de cálculos de faturamento. Então, eu trago diversos vídeos aí e tutoriais de faturamento aqui na área de membros do Clube do Faturista aqui no YouTube também. Então, a gente tem aí que prestar atenção nessas informações que impactam lá na autorização, lógico, né? A forma que vai se autorizar e tudo isso aí que está contratualizado, mas que impactam no faturamento. Então, de duas, uma. Vamos retornar. De duas, uma. Ou vai negar na hora que você estiver fazendo a autorização, ou vai dar glosa lá no faturamento. Seja bloqueando um arquivo XML na hora do envio do faturamento, tá? Que a gente também chama de glosas, porque eles informam os motivos do bloqueio ali. Mas a glosa mais famosa que a gente conhece é a glosa lá no extrato de pagamento da operadora de saúde, quando a gente abre o demonstrativo de análise de contas e vê lá todos os itens que foram glosados. Então, pode acontecer de um lado, no início, se acontecer no início, é melhor porque tem como corrigir e fazer corretamente. Se acontece no final, é mais complicado, porque o atendimento ele já ocorreu. O atendimento já ocorreu, e então foi um atendimento, digamos que o credenciado não vai receber por aquele atendimento. Pode-se tentar um recurso porque está autorizado, ou pode-se tentar a inclusão desse serviço para que, né, tente aí o pagamento da operadora. Pode-se negociar? Pode, tudo é possível. Agora, o mais correto é que a glosa ocorra e o credenciado fique aí com essa glosa sem possibilidade de recurso, tá? Porque ele descumpriu o que está contratado. E a operadora está mais do que no direito dela de não efetuar aquele pagamento. Agora, é possível negociar? É claro que é possível negociar o pagamento desses atendimentos que não estão contratualizados, mas que foram realizados. É tudo uma questão de relacionamento comercial com a operadora de saúde. E isso é assunto para um outro vídeo que a gente pode trazer. Aí, é claro, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueçam, me siga lá no Instagram, Portal do Faturamento, que está lá. Toda terça-feira tem a live do faturamento para a gente conversar sobre faturamento e nossas demandas. Também estou em todas as redes sociais,
lá no blog portaldofaturamento.hospitalar.com, com diversos cursos, aulas, vídeos, e-books, apostilas e materiais para download também, tá? E é claro, se você não pode ou não consegue assistir aos vídeos, ouça os vídeos, né? Ouça os áudios lá nas plataformas de podcast. Estão disponíveis já os áudios dos vídeos do Portal do Faturamento para você poder levar para onde quiser e estar sempre ali informado e aprendendo sobre faturamento. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves e hoje a gente vai falar sobre a importância do pré-faturamento no combate às glosas. Se você está chegando hoje aqui no canal pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho de notificações, que toda semana tem um vídeo novo aqui no canal do Portal do Faturamento Hospitalar. E claro, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal e ajuda muito também o vídeo, tá? Tem também toda semana lá no Instagram a nossa live. Toda terça-feira a gente tem a nossa live lá no Instagram. Então vamos lá para o vídeo, vamos lá. Gente, toda semana eu estou aqui trazendo novos assuntos, novos conteúdos para vocês. E hoje eu vou falar sobre o pré-faturamento, porque o pré-faturamento é muito importante dentro da instituição de saúde, tá? E o que que é esse pré-faturamento? O pré-faturamento é a fase de checagem das informações, dos documentos, né? Ele vai funcionar aí como um filtro entre o atendimento e o faturamento. Então, todas as guias que vierem lá da recepção, todas as guias que vierem lá da internação, os documentos, né, pareceres, laudos, é, pedidos médicos, folhas de acompanhamento de materiais e medicamentos, tudo que vier dos outros setores antes de entrar no faturamento precisa passar pelo pré-faturamento, tá? E olha que o pré-faturamento, ele pode ser um setor dentro da instituição. Muitas instituições fazem um setor destacado da recepção, destacado do faturamento, onde essas informações vão chegar, vão ser analisadas e vão voltar para os seus setores de origem, caso tenha alguma inconsistência, né, para poder essas informações seguirem o faturamento de maneira assertiva. Ou pode também ser apenas um trabalho a ser desenvolvido dentro do setor específico, né? Tem algumas clínicas que colocam um funcionário da recepção, né? Geralmente o líder da recepção vai fazer essa checagem, vai pegar esse faturamento e vai essas guias, esses documentos, e vai checar tanto as informações que estão no sistema, se está batendo com as informações que estão nas guias, se a documentação adequada para aquele atendimento está anexada na guia, né? Pode também ser alguém lá no faturamento, um funcionário no faturamento que vai fazer esse trabalho de pré-faturamento, tá? Agora, qual é o papel do pré-faturamento? Vamos lá. O pré-faturamento não é um finalizador de processos. Quando a gente está falando do faturamento, a gente está falando de finalizador de processos, porque o faturamento ele vai finalizar aqueles atendimentos ali, vai finalizar aquelas informações para enviar para a operadora de saúde. O pré-faturamento não. O pré-faturamento ele é um setor que ele vai ali analisar. O único trabalho dele é analisar. Ele não vai botar valoração nas guias, não vai botar preço em nada, ele não vai lançar nada nas guias, ele vai analisar. E para ele analisar,
tá? E impedir que essas não conformidades cheguem no faturamento, ele precisa dessas informações, tá? Então, essas não conformidades precisam ser sanadas na fase de pré-faturamento. Então, essas informações sobre contrato, sobre, por exemplo, quais planos podem ser atendidos, né? Quais procedimentos podem ser realizados, tá? Quais documentações precisam estar anexadas à guia? Isso tudo ele tem que saber, ele tem que ter essas informações por convênio, por operadora, por plano. E aí, com essas informações, quando a guia chegar lá no pré-faturamento, ele vai saber analisar. Então, ele vai abrir o sistema dele, né, o sistema da instituição, vai ver se as informações que estão lá no sistema da instituição elas estão batendo com as informações que estão na guias, autorização, senha, matrícula do beneficiário, procedimentos autorizados e realizados, tá? Materiais e medicamentos que foram utilizados durante o atendimento, e também quais documentações precisam estar anexadas à guia para aquele tipo de atendimento, tá? Então, o setor de pré-faturamento tem que analisar, tem alguma não conformidade, tem algum erro? Pega, volta para o setor de origem corrigir e retornar essas guias para o pré-faturamento, que vai analisar novamente e aí seguir essas guias para o faturamento, para a finalização desses processos, tá? A grande questão é o seguinte, os prazos, tá? Os prazos que a instituição tem. Por isso que todos os setores precisam estar muito bem alinhados, não só o faturamento, mas os outros setores da instituição precisam estar alinhados e comprometidos com essa parte, tá? De informações, de guias, de documentos e tudo mais. Que, por exemplo, a recepção vai fornecer as informações administrativas, né? Os dados do paciente, procedimentos autorizados, realizados, etc. E o atendimento vai passar as informações técnicas, né? Relatórios, pareceres, laudos, utilização de materiais, medicamentos, procedimentos, enfim, tudo que foi prestado de assistência ao paciente. Tá? O pré-faturamento, ele não vai julgar as informações presentes, as informações técnicas presentes nessa parte aí de relatórios, pareceres e laudos. Ele vai checar se existe a informação, tá? Se existe essa informação, ou seja, se aquele procedimento precisa do relatório do profissional tal. Tá com o relatório a guia? Ok, tá? O que o profissional precisa saber é que ele tem que fazer o relatório de acordo com o que a operadora deseja, tá? Mas o pré-faturamento, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar apenas se o relatório está com a guia. Ele não vai olhar o relatório e falar, ó, esse relatório está errado, tem que voltar. Não. Se está sem relatório, ele vai lá no setor pedir o relatório, tá? Não tem diferença. Igual para recepção. Ele vai pegar, vai ver. Ó, a matrícula está errada com o que está no sistema. A senha que está autorizada no site não é a senha que está no sistema e o que está na guia também. Então, volta para a recepção consertar e aí a gente vai. É claro, algumas instituições vão atribuir ao pré-faturamento questões de acerto dessas guias da parte administrativa. Ou seja, algumas instituições vão ter esse entendimento de que o pré-faturamento vai consertar essas guias na parte administrativa, caso elas estejam incorretas, ou seja, não vai voltar para a recepção, tá? Pré-faturamento é que vai consertar isso. Isso aqui então é um negócio. Se tem alguma coisa incorreta, incompleta, tem horas que não dá para você consertar. Você tem que voltar lá no setor, ver quem fez, ver o que está faltando, por que não fez, e tem que emitir relatório para a gestão. Por quê? Porque se você não emitir o relatório, fazendo o apontamento das não conformidades, como a gestão vai saber que os setores estão fazendo incorretamente ali as questões relativas aos atendimentos?
né? A gente tem que prestar atenção nisso. Senão a gente fica sempre apagando incêndio. O pré-faturamento, né, não pode ser um setor de apagar incêndio, né? Pré-faturamento é justamente o setor que vai ali filtrar e fazer com que os outros setores se conscientizem de que aquelas informações precisam estar corretas nas guias para que não haja glosas lá na frente. E vamos lá. Veio uma informação incorreta da recepção, pré-faturamento não viu, faturamento não viu, a operadora vai glosar. Veio uma guia sem as informações técnicas suficientes para pagamento, pré-faturamento ignorou, faturamento por si não viu, chegar lá na frente vai ter glosa. Então, o pré-faturamento ele é importantíssimo para o combate às glosas, principalmente para as glosas administrativas, né? Quem implementa o pré-faturamento de forma correta na sua instituição tem sim uma diminuição significativa das glosas administrativas, porque existe o acerto administrativo, existe o acerto de todo. Por exemplo, recepção foi, marcou para um paciente que não, o plano não é alvo do contrato, né? Tem um plano e tem lá o subplano, né, do plano, tipo, a instituição atende o plano ouro e prata, mas o bronze não atende. Mas veio um paciente bronze, foi atendido, e aí a operadora autorizou, tudo ocorreu, não negou e passa, né? O pré-faturamento vai, né, sinalizar que aquela cobrança não pode ser realizada, porque se ela passa, vai ser cobrado, vai ter uma glosa lá na frente que não vai ser passível de recurso. A instituição vai ter prestado aquele atendimento de graça. Em todos os casos vai ter, né? Porque se o plano não atende e a própria instituição atendeu, a instituição lá na frente, na recepção, na marcação, no agendamento, tem que ter essa informação e tem que estar atenta a isso para não cometer esse tipo de erro e trazer prejuízo para a instituição. Então, a gente tem que perceber essas nuances aí, que o faturamento é muito importante, o pré-faturamento é muito importante para esse tipo de serviço na unidade de saúde, principalmente no combate às glosas administrativas, tá? É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no portal do Faturamento Hospitalar. Lembrando que toda terça-feira a gente está lá no Instagram com a nossa live às 20 horas. Me segue, Portal do Faturamento Hospitalar no Instagram. Toda semana um tema diferente para a gente discutir. E, é claro, também estou lá no Clube do Faturista, te esperando com diversas explicações e tutoriais de faturamento. Apenas R$ 7,99 por mês. É só clicar aqui em Seja Membro. Também estou te esperando lá. Também estou te esperando no próximo vídeo da próxima semana. Até lá, tchau! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves. Hoje a gente vai falar sobre como os valores contratados podem evitar glosas no nosso faturamento, né? Então vamos lá, observar os valores contratados evita glosas no faturamento. Parece um pouco óbvio, mas a gente precisa falar. Por quê? Porque muitos prestadores fazem faturamento sem observar o contrato, sem observar o que está contratado. Vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, se você está chegando no canal hoje, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E então, o YouTube vai te avisar sempre que eu enviar um vídeo novo aqui no canal. E, é claro, deixe seu like ajuda muito o canal, ajuda muito os vídeos e mostre que você está curtindo o conteúdo. Compartilha também o conteúdo com seus amigos faturistas nos grupos de faturamento. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre
contratos, o que está contratado e as glosas. Então, o contrato com a operadora de saúde. Eu sempre bato na tecla nos meus cursos, aqui também no, no YouTube e no Clube do Faturista. Falo muito sobre contrato, porque o contrato ele é muito importante. Se o contrato vem com algo que deixa dúvida no credenciado, provavelmente vai deixar dúvida também na operadora de saúde, e isso vai ser um problemão ali na frente. Então, o contrato com a operadora de saúde possui os parâmetros de remuneração. O que são parâmetros de remuneração? Tudo que vai ser utilizado como base para calcular os procedimentos, materiais, medicamentos e taxas que a gente vai fazer no nosso faturamento. Então, o contrato tem que dizer quais tabelas, tá? MB, CBHPM, CIEFAS, tabela própria, tabela no contrato, tem que falar. Listas, tá? As versões da tabela, a gente tem também aí algumas tabelas que têm versões, tá? Como a CBHPM, a MB, por exemplo, a gente tem várias versões. Se tem desconto, se tem acréscimo, às vezes até na tabela própria do convênio tem ali um acordo contratual que permite um desconto ou um acréscimo. Eu já vi aí muitos contratos de tabela própria, de operadora de tabela própria, que tem um acréscimozinho em cima da tabela própria, né, que é a tabela base para todos os prestadores, mas que para aquele prestador ela concedeu o acréscimozinho para poder diferenciar a remuneração. Regras específicas, tá? Contratos podem ter regras específicas, tanto para procedimentos quanto para a cobrança geral do todo o faturamento e outras observações de cobrança no contrato. Regras específicas também pode ter lá na tabela, né? Alguns procedimentos têm regras específicas, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Trouxe dois exemplos aqui para a gente entender. Um contrato que tem tabela MB contratada e um contrato que tem tabela CBHPM contratada. Para a AMB, a gente tem que ter o contrato nos dizendo o CH que está contratado. Eu sei que a AMB é uma tabela bem antiga, tá, gente? E que são poucos contratos, mas a gente encontra ainda contratos com tabela AMB. Então, tem que trazer o valor do CH contratado, tá? 0,30, 0,50, 0,80, 0,90, enfim, o valor que foi negociado aí. Se você trabalha com procedimentos de filme radiológico, como raio-x e outros, você precisa ter aí o valor do filme radiológico contratado no contrato, ou pelo menos o contrato tem que dizer, assim, filme radiológico de acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia. E aí, né, tem que olhar ali qual o valor de filme, de metro quadrado de filme radiológico está vigente pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, tá? Isso é muito importante. É, isso não só para a tabela MB, para a tabela CBHPM também, tá? Precisa do filme radiológico, do metro quadrado, porque o exame na tabela vai mostrar a quantidade de filme que foi utilizado. E a gente precisa calcular, então tem que multiplicar um pelo outro, quantidade de filme pelo valor do metro quadrado negociado. Voltando lá para a MB, a gente tem as regras gerais da tabela MB e tem as regras específicas dos procedimentos. Tá? É claro que você pode encontrar as tabelas AMB para fazer o download no link aqui na descrição do vídeo, tá? Lá no site portal do faturamento hospitalar.com. Já no caso da tabela CBHPM, a gente tem aí porte e UCO, tá? Que são os principais atores dos nossos cálculos com a tabela CBHPM. Então, a gente tem o porte, que a gente precisa olhar qual o porte do procedimento e ver lá no comunicado oficial qual a faixa de valoração atribuída para aquele porte. Mas, Abner, como que a gente vai saber qual o comunicado oficial? Vai estar lá no contrato, né? Inclusive a versão da CBHPM. Para quem não sabe, CBHPM tem diversas versões, né? 2008, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E aí, a gente tem que saber, porque de uma para outra tem alteração, sim, tá? De uma versão para outra, pode ter alguma mudança naquele seu procedimento, no entendimento de cobrança daquele seu procedimento. Então, a gente fica aí, né, pensando
Qual tabela utilizar? Olha no contrato com a operadora. Então, o contrato da operadora vai dizer lá, IBHPM 2012, tá? Mas qual comunicado oficial? Todo ano tem comunicado oficial novo, né? No contrato vai dizer. Então, vai estar lá. Às vezes pode ser CBHPM 2012, porte mais 10%. Significa que o comunicado oficial de 2012 também será utilizado nesse caso. Mas ela pode falar, ó, CBHPM 2016, portes 2009. Então, a CBHPM de 2016, mais os portes, né, para valoração, a gente vai utilizar o comunicado oficial de 2009, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se tem descontos, tem acréscimo. Tá? Porte e UCO podem sofrer desconto em acréscimo no contrato, né? Até 20%, tem aquela regra na CBHPM, tem a regra na CBHPM, né? E aí tem que vir no contrato. Às vezes pode ser um desconto de 15%, de 14%, ou um acréscimo de 10, 15, 20, né? Isso aí vai depender de cada contrato com cada operadora de saúde, mas também pode ser porte UCO pleno, ou seja, não tem desconto nem acréscimo. O valor que encontrar é aquele valor ali mesmo, tá? Então, a gente precisa visualizar isso no contrato para a gente não ter glosas no nosso faturamento. Ou pior, né? A gente cobrar a menor e aí trazer prejuízo. Porque acho que pior que a glosa é cobrar a menor, porque a glosa ela está te apontando ali que você está cometendo uma não conformidade em relação ao contrato, tabela, enfim. Mas o cobrar a menor ele não te aponta. Se é R$ 20 e está cobrando 10, ele não vai falar. Raras são as operadoras que colocam valor processado e valor pago. Tá? Você está cobrando 100, mas a operadora paga 150. Você está tendo um prejuízo, né? 150, de R$ 50. Então, você tem aí um problema oculto, um prejuízo oculto no seu faturamento, que você só vai descobrir quando pegar os parâmetros de remuneração do contrato, fazer o cálculo corretamente no seu faturamento. E aí você vai ver que você está cobrando errado. E é um problema seríssimo no contrato, tá? Não visualizar isso ou não ter essa informação bem clara é um problema seríssimo no contrato e para o prestador também, tá? Somado a isso, na tabela CVHPM, a gente tem as regras gerais, tá? Que tem aí as informações para cobrança em certos tipos de casos, como urgência e emergência, acomodação do paciente, etc. E também as regras específicas dos procedimentos. A gente tem lá nos procedimentos regras específicas de cobrança. E que se a gente não observar, vai ter glosa também. Então, gente, o faturamento é muito faturamento ele é muito complexo nesse sentido, de você precisar prestar atenção nisso tudo. É claro, se você entrar no link aqui na descrição do vídeo, você vai ter lá à disposição curso de tabela CBHPM, curso da AMB, curso de faturamento, você aprender isso nos mínimos detalhes. Agora, tem que prestar atenção no seu contrato e fazer esses cálculos para ver. Às vezes, o sistema está cadastrado errado, e aí, se você olhar no contrato, no sistema, fazer o cálculo à mão, vai ver que no sistema está errado. Gente, acontece muito. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para comentar. Por exemplo, imobilizações ortopédicas nas cobranças de tratamento conservador, né? Tratamento conservador de fratura. Lá está escrito na CBHPM que a primeira imobilização já está incluída no procedimento, ou seja, eu não posso cobrar a primeira imobilização, porque ela já está incluída no procedimento de tratamento conservador de fratura. Agora, posso cobrar materiais da imobilização e também a taxa de sala de imobilização. Agora, como está isso no meu contrato? Como está? É pacote os materiais? Geralmente, quando tem imobilização ortopédica, quando tem a especialidade de ortopedia contratada para o prestador, faz-se um pacote de cada imobilização ortopédica para poder remunerar o prestador. Então, a gente tem que ver no contrato como está essa contratação da remuneração de imobilizações ortopédicas, tá?
Tomografia computadorizada e ressonância magnética, por exemplo, na MB tem um entendimento e na CBHPM tem outro. Por exemplo, na CBHPM, até uma certa edição, a gente tem desconto na UCO quando a gente faz mais de um exame, né, em regiões ali diferentes, no mesmo momento, tanto para tomografia quanto para ressonância. Então, eu tenho desconto na UCO a partir do segundo exame que for feito ali no mesmo momento. Então, a gente precisa prestar atenção nessas regras. Se você abrir, por exemplo, a tabela CBHPM 2012 e olhar lá nas observações de tomografia computadorizada, você vai encontrar uma regra bem específica que, se não observada, traz glosa para o seu faturamento, tá? Mas aí você precisa saber qual edição está contratada para o meu faturamento. É a 2012? Ou é a 2016? Ou é a 2018? Ou é a 2008? Ou é a MB? A gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque quando a gente cobra errado, e tem glosa no faturamento, e é uma glosa que não tem recurso, porque o faturamento errou, a instituição errou. Isso passa aí para a operadora de saúde uma instituição que precisa de ajuste aí no seu administrativo. Isso é bem complicado, tá? A gente tem também os auxiliares de cirurgia, que até certa edição da CBHPM, a gente tem lá 30, 20, né, os auxiliares de cirurgia, e a partir ali da edição 2018, por exemplo, a gente tem para o primeiro auxílio 60%, para o segundo 40%, e assim por diante. Então, a gente precisa, qual a edição que está contratada? Ah, Abner, mas está contratada a edição 2020 para mim, mas no meu contrato diz que o primeiro auxílio é 30%, o segundo é 20%, o terceiro é 20% e etc. por diante. Viu como olhar o contrato faz a diferença? Você estaria cobrando errado, né? Olhando a tabela, porque lá no contrato está dizendo 2020. Então, você vai olhar as instruções gerais da tabela de 2020. Mas o contrato tem uma ressalva de cobrança. E entre contrato e tabela, contrato tem sim prioridade. Se a tabela diz uma coisa e o contrato diz outra, o contrato é soberano, está ali no topo. Então, não tem o que discutir. Então, precisa observar o contrato. Acomodação do paciente, a gente aprende, né? Quando a gente está fazendo o curso de faturamento, quando a gente está lendo as tabelas, que quando o paciente for plano apartamento, a gente dobra o honorário cirúrgico, né? No caso da CBHPM, a gente dobra o porte do procedimento. Mas a gente pode ter no contrato um pacote que, entre as regras desse pacote, não permite a dobra dos procedimentos. Existe sim, existe, eu já vi esse tipo de contrato. Como também já vi um contrato dizendo que, em caso de apartamento, deve-se quadruplicar o valor do honorário cirúrgico. Então, a gente precisa olhar o contrato para não cometer erro, para não cobrar errado a mais e sofrer uma glosa desnecessária, e também para a gente não cobrar menos e estar tá ali gerando um prejuízo para a instituição. Então, o contrato, gente, é muito importante. Ah, Abner, lá no meu trabalho, eu não tenho acesso ao contrato, né? É só o que tem no sistema, só quem tem acesso ao contrato é o, é o comercial, né? E a gente só usa ali as informações que estão no sistema. Então começa a perceber aí se as glosas aí no seu faturamento estão muito altas, se está acontecendo muita glosa. Começa a analisar essas questões. Quando a gente começa a analisar essas questões, se a glosa está demais, principalmente em valores de planos e tal, tem alguma coisa errada no contrato, tem alguma coisa errada ali no sistema, e está na hora de pegar,
fazer o cálculo manualmente para ver se o sistema está correto. Não estando, entre em contato com os setores responsáveis, comercial, enfim, na gestão. Chega, ó, tem alguma coisa errada, vamos consertar? Vamos. Gente, vamos sempre lutar por um faturamento correto e assertivo para a gente poder ter os melhores resultados possíveis. Beleza, pessoal? É isso aí, chegamos ao final deste vídeo. Me segue lá no Instagram. Estou com dicas diárias sobre faturamento, Portal do Faturamento Hospitalar no Instagram. Também acesse o site portaldofaturamento-hospitalar.com. Lá tem cursos, aulas, vídeos, e-books, apostilas e materiais para download. O link, é claro, está aqui na descrição desse vídeo. Compartilhe o vídeo com os amigos de faturamento, auditoria, compartilhe lá no grupo, nos grupos de faturamento. Tá, pessoal? Espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá. Tchau.